Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Tapes 0614A, Oração. A maioria de vocês conhecem minha interpretação de que uma palestra é diferente de uma aula. Na palestra, falamos sobre a verdade. Introduzimos um assunto ou uma abordagem particular sobre a verdade e revelamos essa abordagem aos ouvintes, esperando poder atrair a atenção deles para essa verdade ou para essa abordagem à verdade. Através da mensagem, queremos transmitir aos ouvintes uma ideia que possam levá-la consigo. Uma aula é algo totalmente diferente. Primeiro que tudo, a aula somente é dada àqueles que já estão convencidos de que a mensagem é para eles e estão ali justamente porque querem recebê-la. Não há mais necessidade de lhes apresentar a mensagem. Não existe mais a necessidade de lhes dizer o que a mensagem fará por eles. Na aula, assumimos que os alunos já conhecem o assunto e é por isso que estão participando da mesma. Estão participando porque querem, porque conhecem a mensagem e concordam com ela. O aluno sente uma absoluta necessidade de participar da aula e sente intimamente, é isso o que quero. Então, todos os procedimentos preliminares usados normalmente numa palestra já foram ultrapassados. Assim, na classe, podemos começar nosso trabalho diretamente e a natureza do trabalho em classe é muito mais avançada. Em primeiro lugar, a aula deve revelar a letra da verdade, a fundação, as bases sobre as quais nosso entendimento espiritual precisa ser construído. Naturalmente, a razão para isso é evitar qualquer possibilidade do desenvolvimento de uma fé cega. A atitude de uma fé cega é algo como: vamos deixar Deus fazer. No momento em que temos uma atitude de deixe Deus fazer, ou Deus vai cuidar disso, estamos agindo através de uma fé cega e ignorante. Só há um momento em nosso desenvolvimento como podemos corretamente dizer, deixe Deus fazer. Isso acontece quando estamos avançando na nossa compreensão sobre a verdade. Quando avançamos e nos tornamos uma luz para o mundo. Nesse sentido, o Mestre Jesus Cristo poderia dizer: o Pai dentro de mim realiza a obra. Mas, sinceramente, essa seria uma atitude muito perigosa para a maioria dos estudantes que ainda não estão no pleno conhecimento da verdade. O Mestre poderia dizer: o Pai em mim realiza a obra, porque ele já havia alcançado a consciência da presença do Pai dentro dele. Portanto, ele poderia abandonar todo o esforço humano, abandonar sua mente pensante e deixar tudo nas mãos do Pai. E, naturalmente, a maioria dos nossos estudantes ainda não atingiu o ponto onde pode fazer um real contato com Deus, ou onde tem atingido uma consciente percepção da presença de Deus. E é por essa razão que não pode dizer, deixe Deus fazer, ou o Pai dentro de mim fazer o trabalho. Até que alcancem, até que possam chegar a essa presença. Isso seria como fugir da responsabilidade e colocar a responsabilidade nos ombros de um Deus a quem não conhecem e a quem ignorantemente adoram. Nós precisamos prestar muita atenção a isso para que não comecemos a dizer, vamos deixar Deus realizar esse negócio, ou deixa o Pai realizá-lo, ou eu coloco nas mãos do Pai, até que avancemos a um grau de entendimento que quando dizemos que o Pai é quem realiza o nosso trabalho,
Nós sabemos realmente que estamos falando sobre o Deus do nosso próprio ser. O eu sou no centro de nós mesmos. Estamos, na realidade, dizendo: deixe o meu ser, a minha essência, realizar o trabalho. Deixe esse ser que vive em mim e que opera sem qualquer pensamento consciente. Deixe esse ser realizar o trabalho. Mas até atingirmos esse ponto, precisamos conhecer o real aspecto da letra da verdade. E o trabalho na sala de aula é justamente para descobrir tudo isso, para permitir que tudo isso lhe seja revelado. A partir dessa base, o trabalho na sala de aula é direcionado para elevar a consciência. E estou me referindo agora ao trabalho em sala de aula como um ensinamento espiritual e não um ensinamento mental. Precisamos elevar a consciência dos estudantes ao ponto da apreensão espiritual ou discernimento espiritual. Deixe-me explicar-lhes isso. Se dizemos: vou deixar o Pai dentro de mim fazer o trabalho, sem termos a real consciência de que o Pai está em mim e eu estou no Pai, em 99% das vezes, nada acontece e o trabalho não é feito. E essa é a razão para a maioria dos fracassos no trabalho metafísico. A razão é essa: existe um Pai, e o Pai está dentro de mim, mais perto do que a própria respiração, mais perto que mãos e pés. E também é verdade que o lugar em que você está é Terra Santa. Está tudo lá. Eu e o Pai somos um. Mas essa verdade não está operando, exceto na proporção de seu discernimento espiritual, ou de sua percepção espiritual ou compreensão espiritual dessa ideia. A simples concordância intelectual não produzirá os frutos do espírito. Sempre que existe uma falta de demonstração, mesmo que você conheça a verdade, fique certo disso, você apenas a conhece intelectualmente. Você não alcançou ainda a percepção espiritual ou discernimento espiritual ou a compreensão espiritual dela. E por isso precisa estudar, precisa receber um ensinamento espiritual. Não é suficiente dizer: eu vivo, não mais eu. Cristo vive em mim. Porque a afirmação não fará nada. A afirmação não fará absolutamente nada por nós. Precisa haver um momento em nosso estudo, ou meditação, ou desenvolvimento, quando passamos da afirmação intelectual, Cristo vive em mim, para o ponto no qual sentimos essa afirmação como uma absoluta verdade. Essa afirmação é uma absoluta verdade e a percebemos dentro de nós. E é esse o momento quando Cristo realmente assume o comando da sua vida individual e a vive por você. Faz coisas para você. Vai à sua frente para fazer os caminhos tortuosos retos. Sua declaração não fará isso. Sua afirmação não fará disso uma realidade. O Cristo, Ele mesmo, realizará o trabalho quando você o encontrar dentro de si mesmo. Chega um ponto no desenvolvimento de cada estudante da verdade espiritual, onde ele passa de um ser humano que faz o bem mais e mais, que procura ser cada vez melhor, enviando mais e mais bem para as pessoas. E aí chega ao ponto onde ele morre diariamente para a sua humanidade e realmente se torna o Cristo vivo. Ele descobre que o Cristo, ele mesmo, como sendo sua própria consciência e que opera sem a necessidade do pensamento ou de qualquer preocupação. Agora,
Para isso, precisamos viver em constante oração. E a questão que surge naturalmente é: o que é oração? Enquanto todos nós parecemos conhecer muito sobre oração e poderíamos passar no exame sobre a definição da mesma, evidentemente, nossa definição não é tão correta quanto gostaríamos de acreditar, desde que não recebemos respostas para nossas orações. Muito poucas de nossas orações são respondidas, e a falta não é de Deus. A falta não é da oração, a falta é nossa. A falta está na nossa compreensão da oração. Desde que Tiago nos diz que se soubéssemos como orar corretamente, a oração de um justo tem muito valor, tem muita eficácia. Se não conseguimos respostas para nossas orações é porque oramos erradamente. Portanto, se existe um assunto mais importante do que qualquer outro no estudo espiritual, deve ser o assunto da oração. Em nossos estudos espirituais, nós sabemos que não pode haver uma definição de oração, porque a oração abrange diferentes estados e estágios de consciência. O que a metafísica chama de tratamento é uma forma de oração. Na verdade, a oração dos hebreus cristãos e outras igrejas é uma oração de petição. É um ato de pedir a Deus que é chamado oração. Afirmação e negação também é chamada oração. Conhecer a verdade é chamada oração. Sentar-se em silêncio também é chamada oração. E comunhão com Deus é oração. Ouvir e tomar uma atitude receptiva é oração. Existem inúmeras definições para a oração. Mas, mesmo depois de a definirmos, que benefício existe para você ou para mim? Ainda temos que procurar entender por nós mesmos o que é oração. Não apenas o que é oração para você ou o que é oração para mim, mas o que é oração para você ou para mim nesse momento em particular do nosso desenvolvimento. Porque daqui a um ano, naturalmente, nossa ideia de oração deverá mudar. Eu não me interesso pela forma que você orava 1 ano atrás. E você não tem o direito de estar orando da mesma forma agora. Se sua ideia ou conceito de oração não está crescendo, e sua ideia ou conceito de Deus não está se expandindo, você está parado. E isso realmente significa que está regredindo. A consciência é infinita. Sua consciência individual é infinita, mas ela vai se desdobrando progressivamente. A criança que vai à escola, vamos dizer com 6 anos de idade, tem sua total inteligência, tem toda a inteligência que terá desse mundo. Ela já tem quando vai para a escola. Se ela não tivesse essa inteligência total, ela não teria faculdade de desenvolver o conhecimento. Ela desenvolve o conhecimento através da inteligência. Portanto, a inteligência precisa estar lá em sua totalidade, mesmo antes que comece a desenvolver a sabedoria que vem através da inteligência. E assim é conosco. Nossa consciência é infinita, desde que Deus é nossa consciência individual. E essa consciência é tão infinita agora quanto quando tínhamos apenas 1 ano de idade. Mas ela vem se desdobrando, se abrindo através de atividades progressivamente, desde aquele tempo até o momento presente. E no curso normal dos acontecimentos, ela continuará a se desdobrar, se abrir e revelar a si mesma por toda a eternidade. A velhice somente chega quando permitimos a nossa consciência ou a nossa percepção do mundo
estagnar, parar sua expansão. O corpo, ele mesmo não pode envelhecer. O corpo, nele mesmo, é como minha mão. Ela não pode se mover. Eu preciso movê-la. Eu preciso determinar em que direção ela vai e por que e quando. A mão não pode fazer isso. Ela não tem inteligência nela mesma. Ela meramente responde à minha inteligência. A mesma coisa é verdade sobre a velhice. O corpo não tem a capacidade de envelhecer. Ele não sabe que dia é ou qual ano do calendário. Não existe nenhuma parte do corpo que tenha inteligência para ler o calendário. Ele também não conhece a passagem dos dias e das noites. Se seu corpo não tem nenhuma forma de saber se é hoje, ou ontem, ou amanhã, não existe forma de saber uma centena de anos daqui para frente. A única parte de você que pode saber é seu eu. E é esse conhecimento que ele informa ao corpo. No momento que você determina que já passou dos 40, 50, 60 ou 70 e que é tempo de diminuir o ritmo, esse é o tempo ao qual o corpo responde. Essa é uma sequência natural dos eventos humanos. Só existe uma forma de ir além dela, e essa é pela graça. Enquanto você estiver operando debaixo da lei, o que significa através do tempo e do calendário, você está respondendo à lei. Você está debaixo da lei. Assim, o que quer que o calendário diga sobre sua idade, o seu corpo responderá. Mas uma vez que você esteja debaixo da graça e compreenda que o corpo não pode fazer nada ou responder a nada, que eu sou o fator determinante. Deus é o fator determinante de minha experiência. E coisa alguma, mas somente Deus, o eu do meu próprio ser, pode operar dentro ou sobre meu corpo. Quando tiver essa compreensão, sua consciência continuará a se expandir continuamente e o corpo responderá a ela. Então, o corpo se tornará mais jovem, mais cheio de vitalidade, mais vivo, com maior sentido de direção à medida que o tempo passa. Portanto, você pode ver que quando começa a examinar o assunto da oração, você começa também a examinar como sair de debaixo da lei e se colocar debaixo da graça. Isso é alcançado através da oração. Qualquer coisa boa que venha à sua experiência deve vir pela compreensão da oração e precisa ser uma expansão da compreensão da oração. Sempre se lembre de que tem que haver uma expansão. Mesmo o tratamento deve progredir de ano para ano. Nenhuma pessoa deveria receber o mesmo tipo de tratamento esse ano que lhe foi dado o ano passado. Todo mundo precisa avançar na compreensão do tratamento até chegar no ponto culminante do tratamento, quando ele não consiste em coisa alguma, apenas num sorriso, com a afirmação: eu estarei com você. Existe um tempo na experiência de todo curador, pelo menos o curador que trabalha a sua consciência da verdade constantemente, quando o seu sentido de oração, o tratamento muda tanto à medida em que o tempo passa, que o tempo necessário para dar um tratamento se torna menor. E a quantidade de afirmação da verdade diminui, até que finalmente o trabalho de cura é realizado apenas com um sorriso e com a afirmação: estarei com você. Ou simplesmente largue isso, deixe comigo. E isso é o tratamento.
Mas você vê, isso ocorre apenas após a pessoa ter passado por cada estágio do tratamento que o habilita a saber por que nada mais é necessário. Mas fazer isso antes de ter alcançado esse estágio seria novamente como dizer, deixe Deus realizar. Estaria então adorando Deus ignorantemente. Nós temos acesso à mente que estava em Jesus Cristo. Por quê? Porque essa é a única mente no mundo. Essa mente declara que o reino dessa mente está dentro de você e que nós temos acesso a ela. Nós temos o poder de nos voltarmos para dentro e alcançar tudo o que é necessário para a nossa experiência. A pergunta que nos fazem agora nessa nota é: você pode nos explicar alguma coisa sobre os chamados casos mentais, especialmente em pessoas idosas? Aqui nós temos a mesma coisa. Nós não temos coisa alguma, mas uma crença universal de que existem pessoas idosas. Isso é apenas a evidência do calendário. Você não tem no reino de Deus nenhuma evidência de pessoas jovens ou velhas. Tudo o que você tem no reino de Deus é Deus, a única mente expressando a si mesma. Para ajudar essas pessoas, significa que não vamos tentar convencê-las de coisa alguma. Nós não tentamos mudá-las ou melhorá-las. Nós nos sentamos calmamente e realizamos que existe apenas uma mente, que existe apenas uma vida e que essa vida não tem idade. Essa mente não tem condições. Essa mente é a mente universal que é Deus, a mente de Jesus Cristo. E nada pode desafiar essa mente ou torná-la uma mentira. Então, se você compreender a natureza dessa mente única, se você entender a natureza atemporal da vida única, você descobriu o segredo do tratamento e descobriu o segredo da oração. Oração é uma constante realização de Deus como a mente do ser individual, como a vida e a alma do ser individual. Oração é a compreensão da grande verdade que foi revelada através de todos os tempos, de que somente uma vida está funcionando na Terra, da mesma forma que no céu, que somente uma mente está expressando a si mesma como a inteligência do universo e que mantém juntos, em seus devidos lugares, o Sol, a Lua, as estrelas. Mantém as ondas nos seus lugares, colocando as montanhas, os vales, pássaros, peixes, tudo o que existe na devida ordem. Oração é a realização de Deus aparecendo infinitamente nesse universo. Mesmo a contemplação das folhas nas árvores, das folhas de grama sobre a terra, dos pássaros voando, tudo isso é oração, desde que é uma contemplação da atividade de Deus, a benéfica atividade de Deus, harmoniosa, contínua, alegre, amorosa atividade de Deus. Oração é uma contemplação de Deus, da natureza e caráter de Deus e da atividade de Deus. A nossa vida, a sua vida e a minha vida deve ser tão imortal e eterna quanto a própria vida que é Deus. E sua mente e minha mente deve ser tão infinita inteligência quanto a mente que é Deus, desde que não existe outra. Essa é a única mente e esse é o tratamento. Agora vamos ver uma outra nota. Vamos estudar essa afirmação. Tudo o que eu tenho é teu. E esse eu é Deus. Tudo o que eu tenho é teu. Vamos todos dizer a palavra eu. Tudo o que eu tenho é teu. E aonde temos esse eu?
O poeta disse: mais perto do que nossa própria respiração e mais próximo do que as mãos e os pés. Onde é mais perto do que a respiração e mais próximo do que as mãos e os pés em relação a você? Na consciência. Na consciência. Está dentro do seu próprio ser. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Bem, aqui temos Jesus dizendo que o reino de Deus está dentro de vós. Aqui temos um poeta dizendo que está mais perto do que sua própria respiração, mais próximo do que as mãos e os pés. E aqui temos essa afirmação de que tudo que eu tenho é teu. Então, tudo que temos é Deus, o Deus que está dentro de nós, o Deus que está mais perto do que nossa própria respiração, mais próximo do que mãos e pés. Tudo que Deus tem está estabelecido em você. E aonde você pode procurar, se não dentro de você? Todo bem existe dentro de nossa própria consciência. Tudo que existe, o inteiro reino de Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu, Deus, tenho. Tudo que tenho está mais perto do que minha respiração. Tudo que eu tenho está dentro de você, está dentro do seu próprio ser, dentro de sua própria consciência. Agora veja o que acontece. Se procuro lá fora companhia, ou suprimento, ou saúde, estou tirando meu foco, minha visão, do único lugar onde tudo isso existe. Não estou? Isso significa que devemos desenvolver o hábito de ir ao reino de Deus dentro de nós e deixá-lo fluir externamente. Naturalmente surge a pergunta: como? Primeiro que tudo, vamos entender o que e depois estudaremos como. Primeiro que tudo, vamos deixar estabelecido em nós, hoje, justamente aqui e agora, que se uma mulher disser: eu sou dependente do meu marido para suprimento, isso é de agora em diante uma tolice, porque isso não é verdade. Para uma criança dizer: eu dependo dos meus pais, para um homem dizer: eu dependo dos meus negócios, do meu trabalho. Desse minuto em diante, você não pode mais fazer essas afirmações, nem pode aceitá-las ou acreditar nelas. Desse minuto em diante, você tem que manter a visão de que o que quer que faça, parte de sua experiência, precisa ser encontrado no reino de Deus dentro de você, mais perto do que a sua respiração, mais próximo do que os pés e as mãos, inseparável e indivisível do seu próprio ser. Então, em lugar de procurar lá fora por um amigo ou um parente, uma nota de $1 ou de dólares, ou qualquer outra coisa, seu primeiro pensamento deve ser para dentro de si mesmo. Eu nunca deixo minha casa pela manhã sem que primeiro me sente e declare conscientemente: obrigado, Pai. Obrigado porque sei que o reino de Deus está estabelecido dentro de mim. Tudo o que o Pai tem é meu, desde que eu e o Pai somos um. Tudo o que o Pai tem é meu e é meu aqui e é meu agora. O reino de Deus está à minha disposição nesse mesmo instante. Não há espera, não há demora. Ele não requer nenhuma intermediação, ou canal humano ou avenida. O maná pode cair do céu. A chuva pode cair trazendo o alimento. Multidões podem ser curadas. Pães e peixes podem ser multiplicados. Curas podem ser multiplicadas pelo poder de Deus em mim, o Pai dentro de mim. Ele faz o trabalho. O Pai dentro de mim, ele faz o trabalho. Não um livro lá fora. Não uma pessoa lá fora. Não através de influência política,
mas o reino de Deus está dentro de mim. Aonde devo buscar minha segurança ou minha rocha ou minha proteção? O reino de Deus está dentro de mim, uma fortaleza, uma rocha estabelecida dentro de mim. O reino de Deus, a totalidade de Deus está dentro do meu próprio ser. Pronto, disponível, não apenas para mim, mas para todos aqueles que me procuram, à disposição de todos, das multidões. Eu não preciso ser alimentado. Eu posso alimentar multidões incontáveis através da presença e do poder da totalidade de Deus dentro de mim. Eu não preciso buscar coisa alguma. Eu posso prover para aqueles que não estão conscientes de sua verdadeira identidade. Deixo o mundo inteiro vir e trazer seus problemas a mim e posso cuidar deles, desde que não é uma questão pessoal. É o trabalho do Pai dentro de mim. E o trabalho do Pai é infinito para curar multidões, alimentar multidões. E eu sou servo do Altíssimo, um instrumento através do qual o Pai trabalha. Tudo o que o Pai tem é meu aqui. Pai, perdoa-me se olho para o homem ou para qualquer coisa, ou para qualquer pessoa, ou qualquer paciente, ou qualquer estudante. Não, Pai. Tudo o que o Pai tem é meu. Eu sou um com Deus. Você não pode ver o que faz a você quando está assentado na realização de sua natureza infinita e entende que tudo está fluindo através de você? Nada tem que vir a você de lugar algum ou de ninguém. E veja, isso precisa ser igualmente verdade para uma esposa, para um escriturário, ou para um homem de negócios, ou para qualquer profissional. Não apenas para o professor espiritual ou curador espiritual, desde que se lembre, Deus não faz acepção de pessoas. O que é verdade sobre Jesus é verdade sobre todos, desde que ele nos disse que seu Pai, que faz o trabalho, é também nosso Pai. Seu Pai e é também meu Pai. Nós usamos esse termo, nosso Pai, para representar nossa consciência divina, nosso Pai. Portanto, todo mundo, cada um de nós, deve tirar um tempo durante o dia para se conscientizar que eu não sou um ser humano sentado aos pés do Mestre, esperando para ser alimentado. Mas estou aprendendo com o Mestre. Estou aprendendo a revelação da verdade espiritual de que eu sou o Filho de Deus, o instrumento de Deus, e que vim à Terra para que todos aqueles na escuridão possam ser preenchidos, possam ser iluminados. Isso não é somente verdade sobre o professor espiritual. Isso é verdade sobre a dona de casa, isso é verdade sobre o motorista, isso é verdade sobre cada indivíduo que alcançou a compreensão que a mente que estava em Jesus Cristo é a mente individual, sua e minha. Então, a mente que estava em Jesus Cristo fará através de você tanto quanto fará através de mim, e fará através de mim como fez através de Jesus Cristo, se tão somente eu puder largar a crença de um ser limitado, largar a crença de um ser humano limitado pela educação, pelo ambiente ou de alguma outra forma. E assim é também com você. Você não tem orado corretamente até que sua oração consista na verdade de que a mente que estava em Jesus Cristo é sua mente. E tudo o que a mente de Cristo era capaz, quando estava aparecendo como Jesus, é possível a você, desde que é a mesma mente, o mesmo poder e a plenitude do ser.
Você não está no caminho infinito até que reconheça que não está nele para ter uma demonstração, ou para fazer uma demonstração, ou receber, ou adquirir, ou realizar. Você não está no ensinamento do caminho infinito até que reconheça que desde que a mente que estava em Jesus Cristo é minha mente, tudo que o Pai tem é meu agora. E, portanto, eu sou um veículo para a sua expressão, para aqueles que ainda não conhecem sua verdadeira identidade. Na realidade, todo mundo na Terra é um com Deus. Em verdade, todo mundo na Terra tem tudo o que o Pai tem. Mas existem aqueles que, como nós mesmos, ainda não sabem disso. Existem aqueles que, como nós mesmos, antes de entendermos a infinidade do nosso próprio ser, existem aqueles que acreditam que eles são seres humanos buscando Deus por alguma coisa ou buscando um curador por alguma coisa em algum lugar, em vez de reconhecer que a base completa desse ensinamento é essa. A mente que estava em Jesus Cristo é minha mente. O reino de Deus está estabelecido dentro de mim. E eu sou co-herdeiro de todas as riquezas celestiais. E, portanto, desse momento em diante, eu não sou um ser humano buscando alguma coisa. Eu sou o Cristo de Deus, deixando fluir a infinidade de Deus através de mim para aqueles que não estão conscientes da sua verdadeira identidade. Realize o reino de Deus dentro do seu próprio ser. Então, o milagre acontece que vai ver a si mesmo, no primeiro capítulo de João. A palavra, o verbo, se fez carne e mora entre os homens. A palavra que nós estamos declarando, esse divino estado de consciência, o reino de Deus dentro de mim, agora começa a se tornar visível como pessoa, lugares, circunstâncias, coisas, condições, como direção, orientação, sustentação, manutenção, como a própria lei e a água do nosso próprio ser. A palavra se torna carne. Mas primeiro precisa ser a palavra, primeiro precisa ser a consciência da verdade, primeiro precisa ser a realização da verdade. Primeiro precisa ser a realização dentro de nosso próprio ser, que justamente aqui, justamente agora, está a totalidade de Deus. E com essa realização, essa palavra aparece externamente através de uma manifestação visível. Sempre a consciência da verdade, que está estabelecida em nosso próprio ser, se torna evidente, visível e tangível, como suprimento, saúde, harmonia, bem, segurança, proteção. Uma vez que você entende esse ponto, existe uma confiança no invisível dentro do seu próprio ser, em lugar de confiar nos efeitos externos. E então você encontrou sua liberdade em Cristo. Vamos compreender isso agora. Liberdade em Cristo, ou saúde em Cristo, ou riqueza em Cristo, significa justamente isso, que você não mais está escravizado pelo mundo exterior. Você não mais está escravizado à necessidade de coisas ou pessoas. Você encontrou sua liberdade através da realização de que o eu, no centro do seu ser, é a fonte do seu bem. E é lá que você o procura, é lá que você o busca. E então, ele se torna evidente em formas externas. Então, se você tiver encontrado sua liberdade em Cristo, através do despertar espiritual, através da verdade de que todas as coisas
estão estabelecidas dentro de você. Essa é a forma de encontrar a liberdade em Cristo. O que temos aqui é encontrado frequentemente no Novo Testamento essa expressão liberdade em Cristo. E nós interpretamos como liberdade espiritual. Quando uma pessoa tem dinheiro suficiente para viver, nós dizemos que ela tem liberdade econômica. Quando uma pessoa tem um corpo físico perfeito, nós dizemos que ela tem liberdade física. Mas se lembre, ela está dependente de possuir dinheiro ou de possuir um corpo perfeito para a sua saúde. Se alguma coisa acontece com aquele dinheiro, ela não é mais livre economicamente. Se alguma coisa acontece ao seu pulmão, fígado ou coração, ela não é mais fisicamente livre ou perfeita. E é por essa razão que nós que alcançamos um ponto onde apenas dinheiro não mais nos satisfaz, onde mesmo um corpo saudável não mais nos satisfaz. Nós estamos nesse ponto onde precisamos buscar nossa liberdade espiritual ou liberdade em Cristo, que significa que temos uma suficiência econômica todos os dias e temos uma suficiência de saúde e completude todos os dias. Entretanto, não mais porque possuímos dinheiro ou um coração saudável. É porque nós alcançamos a consciência espiritual do Cristo, a consciência espiritual da presença e do poder no centro do nosso ser, que atende nossas necessidades física, moral e financeira. Nós chegamos a um ponto em nossa consciência onde compreendemos a verdade, a consciência da verdade como a substância do nosso universo. Nossa conscientização dessa verdade que temos declarado continuamente, essa verdade que temos encontrado e ponderado dentro do nosso próprio ser, chegamos ao ponto de compreender essa verdade, que essa verdade é a fonte de nossa saúde e de nossa riqueza. Essa é a carne interior, a carne que o mundo não conhece. Essa é a água de que Jesus falou, que ele podia lhe dar, e você nunca mais teria sede, e que de fato ela jorraria como vida eterna. Foi essa mesma palavra no qual o povo hebreu descansou, quando Isaías lhes disse que o inimigo tinha apenas braços de carne, mas nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso do nosso lado. Veja, o Deus Todo-Poderoso é esse invisível que o mundo não pode ver, nem pode confiar nele. E ainda assim, o profeta estava tão certo de que esse invisível interior era maior do que o terrível exército inimigo, que tinha um número de homens imensamente superior ao exército hebreu. Confiando nesse poder invisível, o profeta pôde dizer: não tema, tenha coragem, não tema, nós seremos vencedores, porque temos ao nosso lado o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que o povo descansou na palavra do profeta. E é justamente essa verdade, dentro de nossa consciência, a palavra da verdade estabelecida dentro de nós, que é nosso suprimento financeiro, é nossa segurança econômica, é nossa saúde, é nossa proteção. É verdade que o mundo nos chamaria loucos
se disséssemos que temos aqui e agora aquilo que nos protege do caos político, do caos econômico, do caos físico. E ainda assim, nós que estamos reunidos aqui, nós sabemos que a palavra de Deus, estabelecida em nossa consciência, é maior do que qualquer falta ou limitação ou condição existente no mundo exterior. E quando sabemos que a nossa consciência da verdade, que é a substância de nossa existência, nós estamos orando corretamente. E então, não estamos mais cativos à necessidade de amigos, parentes, dólares, casas, comida. Você não precisa mais de nada disso. Agora que você alcançou sua liberdade em Cristo, essas coisas aparecem automaticamente à medida que se tornam necessárias em sua experiência. E tudo isso um pouco antes de você precisar delas. Assim, você nunca terá que se preocupar com o que comerá ou beberá ou qualquer outra necessidade que possa existir. E não precisa se preocupar nem mesmo como isso será demonstrado. A vida agora se torna vivendo pela graça, vivendo como um presente de Deus, como na realidade deve ser. E viver pela graça significa justamente isso, um completo descanso das ansiedades do mundo, das preocupações humanas. Não significa não planejar seu amanhã, seu trabalho, sua carreira ou sua educação. Significa não estar ansiosamente preocupado com elas ou com medo em relação a elas. Desde que no centro do seu ser existe um poder invisível que está lhe preparando o caminho, abrindo portas para você. Você não pode imaginar Jesus saindo por aí tentando fazer uma demonstração de comida. De fato, precisa lembrar que ele teve que enfrentar 3 grandes tentações. E uma delas foi a tentação de fazer uma demonstração de comida. E ele absolutamente recusou. Para trás de mim, Satanás. Por que ele fez isso? Nós sabemos a regra. É um pecado tentar fazer uma demonstração de qualquer coisa no plano humano. É uma violação dos ensinamentos do Mestre. Mais especificamente, é uma violação do princípio que ele demonstrou nas 3 tentações. Ele foi tentado em transformar pedras em pães porque estava faminto. Mas disse: para trás de mim, Satanás, cala-te. Ele sabia que se estava faminto, o pai devia saber e que o poder do pai proveria aquilo que fosse necessário para ele. Por que deveria ele fazer uma demonstração? Não era a sua vida que precisava ser alimentada, era a vida de Deus que precisava ser alimentada. Então, deixou Deus tomar conta dela. Não existe nenhuma impossibilidade. Deus é a vida que mantém e sustenta a si mesma. E Jesus sabia que a vida mantém e sustenta a si mesma e sabia o momento no qual precisava se voltar para a verdade e realizar um milagre de produzir suprimento. Ele sabia que não tinha que estar preocupado com tratamentos metafísicos para demonstrar suprimento. Deus conhece todas as suas necessidades e as minhas. Mas nós aprendemos através da meditação como orar. Então, como percebermos conscientemente essa verdade? Então, o tratamento não consiste na coisa material, mas no conhecimento da verdade. O mestre não tomaria o trabalho de Deus de forma alguma. É o trabalho de Deus nos alimentar e nos vestir e nos sustentar. Nós precisamos conhecer essa verdade.
Jesus nos disse isso claramente. Vosso Pai Celestial sabe que tendes necessidades de todas essas coisas e é seu prazer vos dar o reino. Não se preocupem pela sua vida, pelo que haverão de comer ou de beber. As nações do mundo buscam essas coisas, o que comerá, como se vestirá, mas não vocês, meus discípulos. Não ouse se preocupar com o que comerá ou beberá, onde vai morar. Nunca faça isso. Relaxe. Seu Pai Celestial sabe que você tem necessidade de todas essas coisas e é seu prazer lhe dar o reino. E a realização dessa verdade é oração. Da mesma forma, Jesus não aceitou todas as honras do mundo, do reino do mundo. Por quê? Se Deus desejasse que ele as tivesse, não poderia Deus lhe conceder? Não se preocupe em fazer demonstração. Deixe Deus fazer a demonstração por você. Esse é nosso trabalho. Deixar Deus fazer a nossa demonstração. Mas o que é Deus? Deus é a verdade de seu próprio ser. Deus é consciência. Deus é a consciência da verdade dentro de você. O único Deus que existe. E nos tornamos conscientes da verdade, da infinita natureza do nosso ser, da única verdade de nosso próprio ser, da grande verdade de que todas as coisas estão plantadas dentro de nós, dentro de nossa própria consciência. Compreendendo essa verdade, você jamais terá que fazer uma demonstração novamente. Você faz apenas uma coisa. E essa coisa é o que o Mestre lhe mandou fazer. Buscai primeiro o reino de Deus. Busque a realização da presença de Deus. Busque a percepção consciente da presença de Deus dentro de você e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, quando medita, antes de começar as atividades do dia ou antes de sair de casa para resolver seus negócios, concentre-se na realização do reino de Deus. Pegue uma passagem das Escrituras ou de um livro de metafísica, escolha uma mensagem, uma afirmação da verdade que possa motivá-lo. Então pegue essa afirmação, se sente confortável e tranquilamente e reflita sobre ela por alguns minutos. Pondere, cogite, medite apenas por alguns minutos. Então pare, mergulhe internamente e escute. Mantenha sua mente aberta, realmente interessada em ouvir algo. Isso é simplesmente uma atitude de receptividade. Permaneça nessa atitude. Se você puder permanecer assim até que alcance a resposta, até que surja um sentimento, faça isso. Se puder, permaneça dessa forma pelo menos 3 ou 4 minutos. Então levante-se e vá cuidar dos seus negócios. Assim você abriu as avenidas do suprimento, as avenidas da saúde, simplesmente por abrir seus ouvidos. O que significa naturalmente abrir a sua consciência. Você abriu um caminho para que o Pai, dentro de você, lhe dê a resposta nesse momento, ou poder recebê-la mais tarde, a qualquer hora do dia, ou em qualquer outro dia. Você a receberá no momento em que precisar dela, ou um pouco antes. Assim, não precisa se preocupar se vai ou não receber a resposta no momento da meditação, ou se vai ter algum sentimento da presença. Se você sentir isso, é muito bom.
Mas se não receber ainda essa demonstração, será feita depois, no momento oportuno. Talvez você não possa sentir a resposta conscientemente, mas a receberá como resultado. Poderá ter uma demonstração. Você pode estar na rua e encontrar justamente a pessoa que precisava encontrar. Ou alguma outra forma de demonstração pode acontecer em sua experiência. Sua parte não deve ser a preocupação com os resultados. Esse é o trabalho de Deus. Sua parte, e essa é sua oração, é realizar ou buscar a realização do reino de Deus. É buscar a realização da própria presença e poder de Deus dentro de você. Em nosso trabalho no Caminho Infinito, recomendo aos nossos estudantes meditar não menos que 2 ou 3 vezes ao dia, quer seja durante o dia ou da noite, ou quando acordar no meio da noite. Pelo menos 3 ou 4 vezes se sente para meditar, com o único propósito de realizar a presença de Deus, de ter um sentimento consciente da presença de Deus. Se fizer isso, você pode dispensar muitas de suas leituras ou pode usar a leitura para ajudá-lo a alcançar isso. Mas a leitura não será o fator principal em sua vida. O fator principal será o grau de consciência da verdade que você possa atingir. Por favor, acredite-me, qualquer um pode alcançar a consciência da presença de Deus. Mas isso precisa acontecer através da prática. Tenho observado isso através dos anos e sei que não existe pessoa alguma no mundo que não tenha a capacidade de alcançar a consciência da presença de Deus. Existem muitos que se recusam a pagar o preço, pois isso exige paciência, perseverança e prática. Isso exige um desejo de se sentar muitas vezes durante o dia e até mesmo durante a noite e pacientemente deixar a presença de Deus manifestar a si mesma. Lembre-se, nós temos sido filhos pródigos por séculos. Nós temos mantido um sentido de ausência ou separação de Deus. E agora precisamos voltar à casa do Pai. Precisamos abrir nossos ouvidos. Precisamos nos sentar e ficar esperando algo. E vamos esperar por 2, 3 ou 4 minutos. E após isso nos levantamos e vamos resolver nossa vida. Mas devemos fazer isso novamente por 2 ou 3 ou 4 vezes durante o dia. Enfim, o dia chegará, quando você fará isso pelo menos 20 vezes. O dia chegará quando isso será tão automático que não mais o fará conscientemente. Então você estará vivendo nesse estado de graça todo o tempo, sem nenhum esforço consciente. Quando esse dia chegar, você o conhecerá pela sua verdade, pela harmonia que estará experienciando em sua vida e por todas as coisas boas que acontecerão, sem que precise se preocupar com elas ou se esforçar por elas. Muito obrigado. Nesse tape está também inserido um trecho da palestra O Preço da Verdade. Esse é Joel Goldsmith lendo uma palestra dada recentemente, intitulada O Preço da Verdade. Não há nenhuma forma de apreciar a verdade a menos que paguemos um tremendo preço por ela. Não existe uma forma de comprar a verdade ou mudar rapidamente, poupar tempo e alcançar tudo rapidamente. Não existe uma forma de adquirir a verdade, demonstrar a verdade, a menos que você esteja desejando vender tudo o que tem para comprá-la, a menos que esteja desejando deixar a família e os amigos para alcançá-la. Muitas pessoas imaginam
o porquê de após estudarem a verdade por 20 ou 30 anos, não parecerem estar tão bem quanto esperavam. É somente porque se recusaram a encarar a Bíblia, especialmente os ensinamentos do Mestre. Tem sido dito que a completa verdade é encontrada nos ensinamentos de Jesus. Quantos têm seriamente lido os ensinamentos de Jesus e alcançado o ponto sobre o quanto precisamos pagar pela verdade, sobre o quanto estamos dispostos a pagar em sacrifício, até onde estamos dispostos a abrir mão de nossos próprios desejos. E nos foi dito que um preço foi pago por essa verdade, e esse preço foi o sentido humano da vida. Jesus pagou esse preço. Pedro, Paulo, João e milhares de vítimas pagaram esse preço sabendo, antecipadamente, que quando se voltam para a verdade, estão arriscando muito do sentido humano da vida. Verdadeiros mestres estão fazendo a mesma coisa hoje. Muitos professores estão dizendo em sua plataforma que a mente de Deus é sua mente. Eles estão dizendo que a mente de Deus é sua mente. Eles estão tendo a coragem de dizer isso. Estão arriscando ser desprezados completamente pelo mundo. Serem tidos como loucos. Eles dizem isso porque realmente compreendem o que querem dizer quando afirmam que Deus é realmente sua mente individual e que todo o poder da mente de Deus está corporificado em sua mente individual. Nós nem sempre apresentamos evidência disso. Mas a razão por que não apresentamos evidência disso é, primeiro que tudo, porque não temos aceito completamente essa verdade de que Deus é nossa mente. E assim, nos sentimos limitados de muitas e muitas formas. Por exemplo, se você está em casa e o telefone toca constantemente, muitas vezes durante uma hora, com pessoas lhe pedindo ajuda, dizendo que estão muito doentes e algumas até morrendo, existe chance de que muitos de vocês diriam: é melhor você procurar um curador. Eu não estou qualificado a lhe dar essa ajuda. Você foi ensinado de que Deus é sua mente e ainda assim não aceitou essa verdade. Portanto, você pensa que existe uma limitação em seu poder de curar. Nós sabemos que a mente de Jesus que cura é a mente de Deus. Não foi a mente pessoal de Jesus, nem sua mente limitada ou sua mente educada. Foi a mente infinita de Deus operando como a mente individual de Jesus Cristo que realizou o trabalho de cura. Deixe essa mente estar em você. Como pode estar em você? Como essa mente pode estar em você, exceto por reconhecer que ela está em você? Ela não é uma mente separada e a parte da sua mente que você pode admitir em sua mente. Você só pode deixar essa mente ser sua mente através do reconhecimento. Obrigado, Pai. Tua mente é minha mente. Então, não importa quantas vezes o telefone toca, não importa o que a pessoa possa dizer, você dirá: certamente eu posso ajudá-la. E naturalmente você terá curas. Por que não? Eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma, como o mestre disse. Mas a mente de Deus em mim, a mente de Deus que é a minha mente, assumirá o comando quando eu tomar consciência dessa verdade. E frequentemente, mesmo que alguns de vocês possam concordar nesse ponto, possam concordar intelectualmente, quando o telefone toca e se alguns parentes e amigos lhes chamam e lhes pedem ajuda, logo, logo vão dizer: não posso, eu não posso fazer isso.
Ainda assim, a mente que estava em Cristo Jesus, a mente de Deus, alimentou 4.000, 5.000, 7.000 pessoas, homens, mulheres e crianças. Ele não tinha celeiros, ele não tinha fazenda, ele não tinha conta bancária. Ele as alimentou através da mente de Deus. Não existe demanda que possa ser feita a você que não possa ser atendida. Nós não atendemos a todas as demandas. Falhamos em algumas. Mas a razão é que não temos ainda o pleno reconhecimento de que a mente de Deus é nossa mente. Somente aceitamos isso como uma certa limitação. Podemos enganar a nós mesmos com o pensamento de que daqui a um ano de estudo, mais um ano de estudo, poderemos realizar tudo isso. Ou 2 anos. Ou talvez algumas lições a mais. Ou mais palestras. Será que vai ser assim? De forma alguma. Existe só uma coisa que podemos fazer. E isso é o reconhecimento de que a mente de Deus é nossa mente. Então, quando eu tiver esse reconhecimento, essa convicção dentro de mim mesmo, dentro da minha alma, minha mente será totalmente capaz de atender a qualquer demanda, quer seja física, mental, moral ou financeira. Cada necessidade da vida humana que se apresenta a mim pode ser atendida através da mente de Jesus Cristo, que também é minha mente individual. Deus não faz acepção de pessoas. Qualquer que seja a verdade sobre mim, é também verdade sobre você. Jesus disse: seu pai é meu pai, sua mente é minha mente, e nós podemos aceitar isso literalmente. Toda a cura que Jesus realizou, todo o grau de cura que ele realizou foi através dessa mesma mente que também está em mim. E isso não é egoísmo, não é uma exaltação do poder pessoal. Isso é a mais profunda humildade que existe no mundo. Humildade que não tem nenhum sensacionalismo, que sabe que o poder não me pertence. Essa é a humildade que diz: todo o poder é-me dado pelo fato de reconhecer que a mente de Jesus Cristo é minha mente individual e essa mente pode fazer todas as coisas. Jesus foi crucificado porque ele se tornou igual a Deus e não se recusou a fazer o trabalho de Deus. Por que deveria ele, desde que Deus era sua mente? Podemos ir além e dizer: Deus é minha vida. Jesus disse: eu sou a vida eterna. Em outras palavras, a vida de Deus é minha vida individual. No sentido espiritual, fazemos essa afirmação muitas e muitas vezes. E ela pode ser encontrada praticamente em todo o livro espiritual. Se essa afirmação fosse aceita literalmente, nós pararíamos todo o processo de envelhecimento. A vida de Deus não pode envelhecer. A vida de Deus não é receptiva ou responsiva a um calendário. Simplesmente se lembre que o calendário pendurado na parede é o que está envelhecendo o nosso corpo. Nada mais. Nada mais no mundo, porque não existe processo de envelhecimento, a não ser em olhar para o calendário e acreditar nele. Nós damos poder à passagem dos dias no calendário, mas o corpo não. O corpo não pode. O corpo não tem inteligência para saber que dia é ou que ano é. No que se refere ao corpo, da cabeça aos pés, ele não sabe em que século está vivendo. A única coisa que pode nos afetar é aquilo que aceitamos em nossa consciência. Naturalmente, se aceitamos o calendário, ele vai operar em nosso corpo, pelo menos através de nossa mente, e aparece no nosso corpo, se manifesta no nosso corpo.
Na verdade, nós já estamos dando poder ao calendário, desde que o calendário por si mesmo não tem nenhum poder e também nosso corpo por si mesmo não tem poder algum. Deve ser nós mesmos que damos poder ao calendário para nos envelhecer. Baseado na revelação de Jesus de que Deus é sua mente individual, você pode entender que não existe limite para a sua inteligência nem para seu poder. Então, através da realização de que Deus é sua vida, você compreende por que você é imortal. Os cristãos aceitam a imortalidade, mas também aceitam a imortalidade da alma passando pela morte. Isso não é ensinamento verdadeiro. Imortalidade significa sua imortalidade individual aqui e agora, o que inclui a imortalidade do seu ser e do seu corpo. Perceba que o calendário não tem poder para mudar os órgãos e funções do seu corpo. E na realidade, nada tem esse poder, exceto sua própria convicção. Vamos, a qualquer momento de nossa experiência, concordar que Deus é vida. E mais que isso, que Deus é nossa vida. Que Deus é minha vida. Que Deus é sua vida. Muito obrigada.